Olá, sou a Fernanda Aranda, editora da Jolivie. Hoje estou aqui para falar de um assunto que a comunidade médica discute bastante nesse mês de novembro, que é o diabetes, né? Diabetes é uma doença que é muito ligada ao comportamento. Tive num congresso agora no Hospital Oswaldo Cruz e eles atualizaram os números. 387 milhões de pessoas no mundo são diabéticas. Nos últimos 20 anos, mais 200 milhões de pessoas ingressaram para essa estatística. Aqui no Brasil é algo em torno entre 12 e 13 milhões de pessoas que têm o diagnóstico dessa doença. Diabetes é dividido em dois tipos, diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que o seu corpo reage de uma forma ainda que está sendo discutida pela ciência como é que isso acontece, mas normalmente é diagnosticado na infância ou no início da adolescência, exige medicação e exige um controle alimentar muito importante, mas não tão difícil. Diabetes tipo 2 já é uma doença que a fatura é cobrada ao longo do tempo. As pessoas descobrem mais ou menos com uns 40, 45 anos e ela é resultante de um hábito de vida e de um estilo de vida que a pessoa leva com o passar do tempo. E hoje toma um café aqui comigo, o Daniel, advogado, e que ele tem uma história bem curiosa e muito bacana de ser dividida aqui com a gente. Porque o Daniel, sim, ele faz parte desses algarismos todos de diabetes, ele tem o diabetes tipo 1, mas isso não significa que ele é uma pessoa com indicador de doença, porque, ao contrário, ele tem índices de saúde e um estilo de vida muito mais saudável do que quem não é enquadrado aí num problema crônico. É isso, Daniel? Mais ou menos isso. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu tento conciliar tudo que ajuda nesse tratamento e acho que sim, um estilo de vida positivo baseado em atividade física e com o mínimo de atenção a alguns detalhes pode fazer você ter uma vida perfeitamente normal e muito saudável, sim. Eu acho que nem sempre foi assim, né? Conta um pouco como é que você descobriu o diabetes. Você é diabético tipo 1 você tinha quantos anos? Já tinha algum sintoma? Até porque as pesquisas dizem que 50% das pessoas que descobrem o diabetes descobrem porque já tem alguma manifestação no corpo, né? O diabetes é silencioso, mas já tem alguma manifestação no corpo. Como é que foi com você? Como é que começa a sua história? Então, foi com base em sintomas. Eu tinha quase 12 anos na época e estava sentindo muita vontade de urinar, muita sede e de uma forma que não era normal. Em uma hora eu ia 2, 3 vezes no banheiro e aí desconfiamos que eu estava com algum problema urinário e tal, mas isso é sintoma de glicose alta mesmo, né? Fui fazer o exame, a primeira medição de glicose que deu já estava super alta e já foi suficiente para diagnosticar. E aí, então, isso foi em dezembro de 96, eu tinha quase 12 anos, comecei a tomar insulina, eu conto dessa época, assim, então já vai dar daqui a pouco 20 anos que eu descobri e venho tratando. E para a gente explicar um pouco sobre o diabetes, né? O diabetes é uma doença que ela é considerada perigosa porque ela promove dentro do corpo algo que está de mãos dadas com quase todas as doenças, né? Que ela vai entupindo os vasos e entupir vaso é uma predisposição para o infarto, para o acidente vascular cerebral que as pessoas chamam de derrame, etc. e tal, mas ela também tem um complicador que é a questão do diagnóstico que te aprisiona. Você escutou muito que você teria que tomar remédio para a vida toda, que seria uma vida com limitação. A experiência, o que os médicos te contavam nessa sua trajetória? Então, o começo é meio difícil, né? Porque você nunca ouviu falar. Imagina uma criança de 11 anos, minha família também não tinha esse preparo, ninguém é médico e tal. Então a gente ficou bem preocupado no começo. Mas os médicos falavam, desde que você concilie atividade física, uma alimentação legal e tome o remédio, no caso a insulina, que eu teria que tomar para sempre mesmo, no tipo 1 o pâncreas não produz insulina, né? Então você precisa tomar por meio de injeção, que eu tomo até hoje, tal, várias vezes ao dia, isso varia de acordo com o paciente. Mas seria, tirando essa parte do remédio e de uma alimentação mais regrada, o resto não muda muito. Você tem que fazer exercício físico, como qualquer pessoa. A enorme maioria dos diabetes hoje não tem controle,
Por quê? Porque não dói, porque se você quiser comer um doce, você não vai sentir nada a curto prazo. O problema é que elas manifestam as piores consequências no longo, e isso muitas vezes não motiva você a cuidar na hora da forma como deveria. Entendi. E tem uma questão também, que eu acho que é uma mensagem que as pessoas entendem, isso não é só com relação ao diabetes, mas é com relação a tudo, que se existe um remédio, remediado está. Então, elas acabam tendo uma relação com a insulina, né? O pâncreas, ele deixa de produzir insulina de forma suficiente, né? A sua insulina fica mais cansada quando você tem diabetes e ela não consegue pegar a glicose de maneira tão boa e levar para dentro da célula, né? Mas, bom, se existe um remédio, se você pode colocar a insulina para dentro de você, remediado está. Então, tem uma relação um pouco passiva com essa questão da doença. Aconteceu isso com você? Aconteceu, assim, outra coisa que os médicos costumavam falar sempre, a diabetes, o tratamento é baseado num tripé: atividade física, alimentação e remédio. Se eu fizer essas 3 partes adequadamente, e nenhuma se fosse mais importante que as demais, seria o tratamento ideal. Mas você pode focar mais em um lado, você pode ter um tripé desbalanceado, né? Como um banco que não para em pé direito. Fica capenga. Exatamente. Como muita gente faz, quem não cuida direito negligencia a atividade física, não se alimenta tão bem quanto deveria e foca no remédio. Realmente, tem uma cultura forte de remédio, não só para diabetes, mas para várias coisas, né? E então dá para você, dependendo do seu tratamento, tomar mais insulina se você comeu mais. E baseando no remédio, no controle pela insulina e pelas taxas de glicose e vendo quanto você precisa. Não é o ideal, mas é uma forma de cuidar. Uma forma mais ou menos de cuidar, né? Dá para você deixar perfeitamente controlado, mas não é o ideal para o seu corpo. Não é você tomar muita insulina. Se você não faz exercício, a resposta do seu corpo à insulina muda. Se você tem mais gordura corporal, a resposta muda, piora. Ela não funciona tão bem. Se você, por exemplo, começa a fazer musculação, aumentar a sua massa muscular, perder tecido adiposo, tudo isso junto, o efeito da insulina no seu corpo é absurdamente maior, né? Depois eu vou contar mais sobre isso, né? Mas eu senti isso no meu caso. A resposta da insulina mudou muito para uma mesma quantidade de comida, o que eu tomava antes de ter uma vida mais ativa, quando eu baseava mais no remédio, e o que eu tomo hoje é completamente diferente. Vamos já contar para não deixar ninguém com curiosidade. Então, você, nesse tripé, você focava mais na questão do remédio, da insulina, e aí tem um momento de virada e tem um momento que dá um upgrade aí, vamos dizer, na sua qualidade de vida também e no seu estilo de vida. Teve uma época na minha vida que eu tinha acabado de eu descobri adolescente, né? Teve aquela fase inicial boa que todo mundo tem. Vou cuidar, vou caminhar todos os dias, fazer um exercíciozinho, tomar insulina e tal. Só que depois, passa um tempo, isso meio que, ainda mais adolescência, começa a ficar, ter outros interesses, rebelde e tal. Eu nunca fui rebelde quanto à insulina, eu sempre tomei direitinho e tal. Mas exercício e tal, não era aquela prioridade, sabe? Ia jogar bola com os amigos e tal, mas não era uma regra para todo dia. No começo foi, depois você vai deixando de lado, meio que esquecendo. Aí teve a época da faculdade e tal, não era o ideal também. Mas aí chegou uma hora e o que aconteceu? Eu baseava muito na insulina, o tratamento. Aí depois de formado, que eu estava trabalhando muito e tal, sem horário, também continuava nesse foco, o tratamento desbalanceado totalmente. E aí, apesar de as taxas estavam controladas, mas o tripé não estava funcionando, era como se fosse um apoio único, que era mais o remédio, né? A alimentação não era ideal, o exercício não era ideal. Aí eu mudei de cidade, voltei a morar com a minha família um tempo tal, e isso foi me ajudando, que é o fato de ter comida de casa tal, voltei para academia, comecei a voltar a ter interesse em me cuidar, fui começando a emagrecer um pouco, fui vendo as mudanças, estava me sentindo melhor, e isso aos poucos foi só me estimulando a voltar a me cuidar da forma que deveria, que é dando a atenção devida, não só à insulina, mas à atividade física e a uma alimentação mais balanceada. E isso, com relação ao remédio, mudou também a sua relação com o remédio? Não, mudou. Na época que o meu tratamento, por exemplo, eu tomo uma insulina de ação lenta 2 vezes por dia e uma de ação rápida nas maiores refeições, café, almoço e janta.
A lenta, a dose costuma ser fixa para segurar a digestão, né? Ela vai estar sempre agindo no seu corpo em uma intensidade baixinha. E a rápida, quando a lenta não é suficiente. Quando você come mais, tem um volume maior de comida, você precisa de uma insulina que tenha uma ação efetiva e rápida, né? Aí, a lenta, eu tomava mais ou menos 40 unidades por dia, quando eu só focava em insulina. Eu estava só trabalhando, não tinha tempo para nada e tal. Aí hoje eu tomo 15 unidades, 15, 14, varia um pouquinho, 13, já cheguei a tomar 13. Hoje varia entre 13 e 15 unidades por dia, levando um estilo mais ativo e comendo melhor. Então, faz diferença, claro, eu estou tomando quase um quarto do que eu tomava antes, e para você ver que como o efeito da insulina muda no corpo de acordo com esses fatores que eu falei, quantidade de gordura e estilo de vida ativo. Mas vamos falar um pouco sobre esse estilo de vida, porque ele é um estilo de vida mesmo, né? Como é a sua alimentação, o que fez cair a sua ficha para mudar a alimentação e qual é esse exercício que te cativou? No começo de 2012, eu comecei a correr por conta, 4 vezes por semana, tal, na academia, na esteira mesmo. E fui me desafiando a querer cobrir uma distância. Eu até brinco, eu queria correr 1.000 quilômetros no ano. Surgiu essa ideia, foi meio que uma resolução de ano novo, das que deram certo, né? E aí comecei a ir atrás disso, e fui criando o hábito, né? A partir daí, eu comecei a ler muito sobre corrida e tal, porque a alimentação está diretamente relacionada à atividade física, ao desempenho. Então fui aprendendo alguns alimentos, tudo mais, sementes, coisas que eu não estava muito acostumado a comer. E fui melhorando uma alimentação, fui perdendo peso muito rápido, comecei a emagrecer e tal, melhorar o desempenho na própria corrida mesmo. Entrei por uma assessoria em abril, que eu estou até hoje, e isso também, as planilhas que eles dão de treinamento também vai ajudando você a ter um desempenho melhor. Comprometimento, né? Com certeza. Com você mesmo, meio que a tarefa de casa, todo domingo à noite chega lá, você tem que correr isso, tantas vezes nessa semana e tal. E isso foi ajudando a questão da alimentação, foi me estimulando, fui vendo o que eu podia fazer para melhorar, porque eu queria melhorar. Tava sentindo um progresso e queria que aquilo continuasse acontecendo, porque era uma sensação gostosa. Aí, mais ou menos em final de agosto, eu vi por acaso, vi um trecho de um documentário falando sobre indústria da carne e impacto ambiental. Eu tomei um choque, na verdade, assim, né? Eu até tinha um amigo vegetariano que eu até brincava, tal, não entendia por que ele era, tal, por quê? Eu nunca tinha ido atrás das informações. Aí eu vi um trecho de um documentário e fiquei muito assustado, assim, a coisa que a gente separa na hora que a gente come. Eu falei, caramba, mas será que dá, né, para você levar um estilo de vida sem contribuir para isso? E eu descobri que sim, dava para você ser vegano, que é não consumir nada de origem animal, nem vestir, nem estimular de qualquer forma, e resolvi topar o desafio. E uma das primeiras coisas que eu descobri, já que eu estava correndo e começando a gostar desse mundo de esporte, competi em algumas provas, eu descobri uma equipe de atletas veganos chamada Força Vegana, que existe desde 2011, 2012 mais ou menos, tinha poucas pessoas na época. E o objetivo era esse, divulgar que esse estilo de vida, essa alimentação não te impede de ser saudável, de ter um desempenho esportivo legal, um desempenho profissional legal, não vai te tornar antissocial, nada disso. E a ideia principal é essa, divulgar por meio do esporte. Tem muita gente que divulga colocando vídeo de violência contra animais, de como a indústria agropecuária funciona. E isso, eu acho, e é mais ou menos a ideia da equipe, isso funciona mais para afastar e criar rejeição do que para atrair. Dizem muito que a melhor educação se dá pelo exemplo. A gente vê isso com criança e é fato. Você quer trazer mais gente, seja um modelo ali dentro. E aí todo mundo ali costuma praticar esporte, levar um estilo de vida positivo, né, saudável, e divulgar isso da melhor forma. Então foi quando eu comecei e conheci muita gente da equipe e tal. Até hoje a gente faz umas coisas relacionadas aí bem legais. Acho essa turma. Eu queria voltar num ponto que você falou, que é essa questão do limite, do rótulo, né, que limita, não é antissocial, né? Eu acho que isso a gente pode falar de ser vegano ou não, mas a gente pode falar de ter diabetes ou não, e a gente pode falar de ter câncer ou não, e a gente pode falar de qualquer diagnóstico. O diagnóstico é uma caixinha
que te encaixam e te colocam algumas limitações, né? E o que eu acho bem maluco é que hoje as pessoas acham que comer bem, isso não é nenhuma ditadura do que você deve comer ou não, mas que comer bem e fazer exercício físico e que não precisa também ser nada muito forte e tal, que isso é o que limita. Você se sente hoje mais ou menos limitado do que antes? Eu treino mais do que eu treinava antes. O controle da diabetes continua bom. Eu acho que... Você dorme melhor, por exemplo? Durmo bem. Isso é mais por causa da corrida. A atividade física te faz dormir. Eu quero que você conte quantos quilômetros você corre. Ah, tá. Não, beleza. Desculpa, eu me enrolei aqui. A dieta, a diabetes não me impediram nada de continuar evoluindo. Isso eu acho interessante. Na época eu corria, quando eu comecei a correr, eu corria uma prova de 6 km, a Bertioga-Maresias. Eu fiz um trecho, é um revezamento de até 8 pessoas, 75 km. Eu fiz um trecho de 6 e alguma coisa, né, em 8 pessoas, super divertido e tal. Isso foi em 2012. Foi a primeira vez que eu coloquei um númerozinho aqui, falei, vamos competir uma prova, tinha seu nome lá. Comecei a sentir o que era isso. E comecei a gostar. Daí pra frente foi prova de 10, foi meia maratona de rua e tal. E esse ano, há poucas semanas atrás, eu fiz essa prova sozinho. Foram 75 quilômetros do Forte de Bertioga até a primeira praia de Maresias, depois daquela serra difícil de correr lá. Mas, litoral de São Paulo, isso. Litoral norte de São Paulo, ali uma região com várias praias bonitas e no final bem acidentada, difícil. Mas completei ela sozinho. Então, eu comecei correndo 6, hoje eu já corri 75 e continuo bem, continuo evoluindo, colocando novos desafios. Eu acho que nenhum desses fatores, seja diabetes, seja alimentação, me impediu de continuar melhorando e continuar gostando. Você, nessa sua trajetória toda, conheceu muitas pessoas e assistiu algumas pessoas desde o início do processo delas de mudança, e se a sua experiência mostra que hoje... Tá, as pessoas falam muito do tripé, mas acabam focando mais no medicamento, né? Dos diabéticos que você conheceu e que você se relaciona e tal, se é essa característica mais forte que aparece para você. Com certeza. Em relação à mudança, né, não só do diabetes, mas eu tenho vários amigos que falaram que eu estimulei eles a levarem uma vida mais saudável, mais ativa. Isso é muito legal. Talvez é uma das melhores coisas que você pode ouvir, sabe? Que um amigo meu fez um percurso de Blumenau a Joinville, sei lá, uma distância enorme aí, esses dias de bicicleta. Aí depois ele falou, eu te agradeço, cara, porque eu comecei a pedalar por causa de você, eu vendo suas corridas. O cara perdeu mais de 10 quilos também, ficou fino, saudável, tá andando, pedalando por tudo que é lugar. Eu acho isso muito legal, é o que eu falo do exemplo. Mas assim, com relação à diabetes especificamente, principalmente no tipo 2, que é aquela que você já descobre mais velho e ela é resolvida com remédio via oral. É muito difícil você fazer uma pessoa... Se no meu caso já foi, eu descobri com 12, imagina uma pessoa... Diabetes tipo 2 se manifesta mais ou menos depois dos 40 anos e tal. Imagina uma pessoa dessa idade que já enraizou os hábitos de vida dela, são coisas de décadas, falar para ela, ó, você agora vai ter que comer de forma saudável, vai ter que tomar o remédio e vai ter que praticar atividade física. Isso é o terror. Ainda mais se tratando de uma doença que, como a gente falou, os reflexos dela são sentidos a longo prazo. Você não sente nada se você descontrolar, se você levar 1, 2 dias descontrolado. Né? Pode sentir em casos extremos, ter uma queda de glicose, uma glicose muito alta, mas tem que ser um descontrole excessivo. Assim. A maioria, o que faz? Não muda o hábito nenhum. É isso que acontece. Ninguém quer mudar de hábito e a diabetes é uma doença que é o hábito que você trata. Não adianta ser só o remédio, não é o tratamento ideal. Eu tive já esse tratamento, conseguia tratar, mas não é legal. Eu gastava um absurdo com insulina, estava engordando porque eu estava consumindo muito carboidrato e levando isso tudo tirando isso do sangue, transformando em gordura. Não é o ideal, não é o ideal. Vamos dar nome aos carboidratos, porque as pessoas falam em carboidratos e acham que não pertencem, né? É pizza, é chocolate... É tudo, açúcar, de modo geral, muita coisa industrializada, processada, biscoito, tudo que tem embalagem, basicamente quanto menos melhor, assim, uma generalização, mas é meio verdade. Se você quer melhorar esse controle de modo geral, focando no diabetes,
compra mais coisas na feira e menos no supermercado. Isso é muito positivo para o tratamento. Eu acho que uma dica outra boa também é você pegar o rótulo, né? Sim. Se tem milhares de ingredientes de nomes impronunciáveis, alguma coisa está estranha nesse produto, né? Com certeza. Quanto mais pior, difícil você achar, por mais que hoje você veja em supermercado umas coisas focadas em vida saudável e tal. Tem conservante, tem sódio pra caramba, alguns vão ter açúcar ou uns adoçantes aí que já se sabe que não fazem bem, também evito adoçante, mesmo sendo diabético eu não consumo adoçante. Enfim, tem muita coisa maquiada, você precisa ir atrás de informação. Eu acho que o mais legal que os consultores da Jolivie me ensinaram e as pessoas como o Daniel que se dispõem a participar do nosso Café com Saúde, o que eles me contam é que esquecer da comida de verdade também faz com que você tenha uma vida muito mais complicada, né? Eu acho que é... Verdade, comida de verdade, esse é o ponto. Comer da fonte, você não precisa comprar coisas prontas para consumir. Um dia desses eu estava no metrô andando, tirei uma banana, descasquei a banana e comecei a comer. Eu me senti um ET, assim, porque o que você vê? É biscoito, é chocolate, é refrigerante, né? É tudo pronto, embalagem para abrir, entendeu? Não é isso, isso não é comida de verdade. Você pode consumir, lógico, eu também consumo às vezes, mas não é o foco da minha alimentação mais. E foi aí, quando eu comecei a fazer essa mudança, que eu comecei a emagrecer e senti uma diferença enorme, assim. Mais coisas in natura, mais produto, legume, vegetal, coisa que você pega na feira. A dica da feira eu acho a melhor de todas, assim. Vai mais pra feira, é um hábito perdido, né? Eu acho que é muito bom. Quero reforçar que a gente não defende nenhuma ditadura da magreza, nenhum padrão de beleza. O que a gente defende é bem-estar. O Daniel está aqui nos contando que bem-estar é sua característica, né? Força Vegana, pesquisem, conheçam. Nós temos uma página no Facebook, um perfil no Instagram também, o grupo Força Vegana e o perfil Equipe Multiesportiva Força Vegana. Para dar uma divulgação aí para os atletas veganos de todo o Brasil e até de fora. Conheça também as nossas redes sociais, a gente está no Facebook, curta lá a nossa página, também estamos aqui no canal do YouTube. E o mais importante, assine a nossa newsletter, que toda semana você recebe informes bem bacanas sobre vida saudável, sobre comida de verdade, sobre bem-estar e histórias tão legais de serem contadas como a do Daniel. Estou muito feliz, muito obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês, até a próxima. Tchau, cuidem-se.